Para ouvirmos as palavras do fundador do Departamento de Ciência dos Materiais, chamamos ao palco o professor Dr. Leopoldo Guimarães. Bem, uma comemoração é sempre uma reunião de afetos e, por ser uma reunião de afetos, tem que se aligerar o protocolo. Portanto, englobo todos vós nessa reunião de afetos, dirigindo-me apenas ao Sr. Diretor da Faculdade, ao Sr. Presidente da Câmara Municipal de Almada, ao Professor Rodrigo Martins, que é o Presidente do Departamento de Ciência dos Materiais. Dear guests, sorry if I am going to speak Portuguese. As a matter of fact, when this morning I heard about the referendum in UK, I decided not to speak English for a while, at least today. Agradeço o privilégio de convidar um representante de uma geração que se está a perder na espuma do tempo, mas que tem o prazer último de constatar a excelência do papel de outras gerações que assumem a elevada responsabilidade de liderar e manobrar, de certo modo, e muito bem, o leme institucional num tempo aivado de dificuldades óbvias e evidentes. No caso do Departamento de Ciências dos Materiais, obrigado, professor Rodrigo Martins. E pergunto qual a sensação que uma cerimónia deste quilate, deste alcance, nos confere. Uma cerimónia bonita, muito bonita. É uma cerimónia oportuna, que nos preenche, que nos emociona, que induz alimento primordial para o coração, para o pensamento e fundamentalmente para a alma. Parabéns, professor Rodrigo, e a todos os seus colaboradores. Só depois vem a substância, o conteúdo da ciência dos materiais e tudo o que representa nas diferentes dimensões. Mas isso será certamente articulado por outras pessoas que, neste momento, têm, digamos, o benefício de poderem competentemente falar sobre a ciência dos materiais. Pergunto, portanto, o que pode e deve ser dito pelos que atravessaram no tempo territórios, por vezes desérticos, outras vezes hostis, que viram desenhar-se sucessos e insucessos e que agora deparam com um imenso sucesso que esta geração ativa proporcionou à ciência dos materiais. E englobava muita gente quando digo parabéns, Rodrigo, parabéns, Elvira, parabéns a todos os que contribuíram para que esse sucesso seja agora visível. E também parabéns, professor Fernando Santana, que como diretor da faculdade soube acolher esta onda de sucessos. A propósito de sucesso e de insucessos, recordo uma entrevista, uma alargada entrevista que a RTP1 levou a cabo e que nos apanharam na Rua da Prata para uma entrevista de rua. E a entrevista era: o que é que acha dos erros da história de Portugal através da sua história? Tivemos o prazer de dizer que não há erros da história. A história é um fluxo contínuo de acontecimentos. Muitas vezes um chamado erro pode dar origem a um sucesso. Muitas vezes um insucesso pode dar origem, ou um sucesso pode dar origem a um erro. Mas é que é difícil falar de erros da história. Mas apontei alguns, 2 ou 3. A expulsão dos judeus, a entrada na Primeira Guerra Mundial, e depois, isto foi depois para a discussão
mais tarde na discussão entre os peritos que tiveram a analisar as opiniões de cada um. Só não reproduziram o erro no tempo de Dom Afonso VI, quando ficou com a mulher do irmão, ficou com o reino do irmão, e ainda por cima despediram o ministro, que era o Conde de Castelo Melhor, que era um bom ministro, apesar do rei não ser grande coisa. Mas esse não quiseram pegar. A área dos materiais integrou o primeiro trabalho de planeamento de atividades de ensino e de investigação da Universidade Nova de Lisboa, as quais abrangiam as áreas disciplinares das ciências exatas e naturais, ciências humanas, ciências sociais, artes, ciências médicas, ciências aplicadas e tecnologia. Na área das ciências aplicadas e tecnologia, nós tínhamos, na realidade, o departamento que não se chamava Departamento de Ciências dos Materiais, mas sim Departamento de Ciências dos Materiais, dos Fluidos e da Energia. Depois, as coisas foram evoluindo. O professor Fernando Santana estava mais novo. E assim foi. O Departamento de Materiais progrediu. Isto baseou-se na decisão, na altura, de criar novas universidades, justificando-as através de vários argumentos, designadamente a necessidade de dar resposta ao crescente procura do ensino superior, que se acentuava de ano para ano, e o reconhecimento das vantagens de diversificação desse ensino. Assim pensou o professor Veiga Simão na altura e assim levou a cabo a sua inspirada motivação para fazer as universidades novas. O Departamento de Materiais progrediu de facto e nesta altura vejo, enfim, falarem muito nos fundadores. Eu penso que é um bocado estultícia falar nos fundadores. É mais lógico falar naqueles que, apesar de terem herdado alguma coisa dos fundadores, conseguiram tomar em mãos um projeto de realismo, levando a cabo um imenso trabalho, e foram esses que, na realidade, consubstanciaram o departamento como ele é hoje, nas suas diferentes dimensões, que é uma coisa visível. Os fundadores, a propósito dos fundadores, faz-me lembrar um poema do Fernando Pessoa. É um poema chamado, que deu-lhe o nome de Partir. Partir. Nunca se volta ao mesmo lugar. O lugar a que se volta é sempre outro. São outras as cores, os perfumes, o chão que se pisa, o deve e o haver, os compromissos. Portanto, quem parte, parte. No sentido figurado ou no sentido real do termo. Ficam intactos. O que é que fica intacto? Fundamentalmente, os afetos, a amizade e coisas que se podem condicionar neste aspecto mais alargado. Eu não queria, enfim, depois das anteriores comunicações que foram efetivamente um hino à ciência, a comunicação do Rodrigo foi um hino ao improviso e a falar muito bem inglês, com ideias muito bem marcadas e vincadas. Parabéns, Rodrigo. Mas gostaria de dizer alguma coisa, embora por poucos minutos, sobre um tema que a todos interessa e que, de certo modo, tentei explicar, ou tentei perceber mais, antes de explicar, perceber porque é que as universidades, criando doutores, os doutores raramente têm emprego. Ou se têm emprego,
nas nossas empresas, esse emprego é muito condicionado. Se me puserem a... Não vou demorar muito, são só 3 ou 4 minutos. Escrevemos no Colóquio de Ciências em 1988 que as relações Universidade e Indústria vão se desenvolvendo confrontadas com ponto de vista e perspectivas de certo modo paradoxais. Esta situação deriva particularmente se pretender comparar realidades que só parcialmente coexistem, não se aceitando como natural que grande parte dos objetivos e mesmo do enquadramento sociológico são diferentes e assim devem permanecer. Repito isto em 2016. Então, tentámos estudar vários exemplos de empresas que existem neste país. O primeiro exemplo é empresas de capital nacional, com volume de negócios superior a 10 milhões, têm nenhum doutorado. Com volume de negócios de 130 milhões, têm nenhum doutorado. Volume de negócios superior a 40 milhões, nenhum doutorado. Nenhum doutorado neste exemplo que corresponde, digamos, à média nacional. Depois, exemplo 2, empresas de capital estrangeiro, volume de negócios superior a 50 milhões, nenhum doutorado. Estas são empresas que existem, têm nome, laboram no nosso país. Volume de negócios superior a 2 mil milhões, 3 doutorados. E volume de negócios superior a 200 milhões, nenhum doutorado. O terceiro exemplo, empresas de capital misto, uma 3 doutorados, outra 180 tem 2 doutorados, e é este o panorama. Onde é que eu pergunto onde é que as universidades vão colocar os seus doutorados? Estes são elementos, de certo modo, atuais. São elementos atuais. Não vou tirar conclusões deste estudo, sabem tão bem ou melhor que eu qual é efetivamente a causa. Fica para outra ocasião e aproveitava, se me derem a oportunidade, de dizer que a propósito de afetos vou lançar um livro, um romance, que é particularmente dedicado a afetos. É um romance da pesada e que vai sair, o editor gostou do romance, de maneira que vai publicá-lo em outubro, mas a primeira análise desse romance foi muito negativa. Depois pedi à minha mulher para ler o romance e ela chegou à página 50 e disse-me: não vou ler nem mais uma página, porque eu não sabia que eras assim. Muito obrigado e parabéns, Ciência de Materiais. Professor Rodrigo Martins, por favor.